Olá, aqui é a professora Lisley Alves. Vamos continuar nossos estudos sobre o sistema genital feminino, falando agora sobre os órgãos genitais externos. Vamos lá então? O primeiro órgão que nós vamos estudar vai ser o monte do pubis. O monte do pubis, ele fica aqui, olha, nessa região, tá? Na frente da sínfise púbica, ou seja, aquela articulação que tem entre os dois ossos pubis do quadril. O monte do pubis, ele vai ser constituído por tecido adiposo, tá? Então aqui é um coxim de tecido adiposo, ó, recoberto por pele e por pelos, tá? Então, esse aí é o monte do pubis, certo? Nessa região aqui mais anterior. Ainda aqui nessa região, nós vamos ver o segundo órgão externo, que são os lábios maiores do pudendo, que são essas duas pregas aqui, olha, cutâneas, certo? Deixa eu pegar aqui uma caneta mais grossa para a gente poder ver melhor. Então, os lábios maiores do pudendo são essas duas pregas cutâneas aqui, ó, alongadas, também recobertas por pelos, tá? Na região aí da vulva, tá? Quando os dois estão encostados, né, fechados, aqui nós chamamos de rima do pudendo, certo? Então, quando os dois lábios maiores se encontram, né, estão fechados, que fica a maior parte do tempo, nós damos o nome de rima do pudendo. Mas se eu tenho um órgão que é denominado de lábio mesmo, como a gente de boca mesmo, ó, lábio maior do pudendo. Pudendo vem de pudor, de vergonha, tá? Então, lábio maior do pudendo. Então, se eu tenho aqui, ó, uma estrutura chamada de lábio maior do pudendo, é porque eu vou ter alguma outra chamada de lábio menor, certo? Então, são essas duas aqui, ó. Os lábios menores do pudendo são essas duas pregas cutâneas aqui, ó, elas são um pouco mais mediais, tá? Em relação aos lábios maiores. Ela tem uma pele mais lisa, ela é mais úmida, mais avermelhada, certo? E os lábios menores do pudendo, eles estarão delimitando aqui o vestíbulo da vagina, tá? Que vai ser essa entrada aqui. Então, eles delimitam aqui o vestíbulo da vagina. Entre eles, né, medialmente a eles, nós teremos também aqui, ó, uma abertura, essa aqui, ó, menorzinha aqui, que é o ósteo externo da uretra, certo? Então, nessa região aqui, nós vamos ter aqui vários órgãos externos bastante interessantes. Vamos rever quais são? Então, aqui, ó. Nessa parte mais superior, nós temos o monte do pubis. As duas pregas que saem dele em direção posterior, aqui, ó, nós temos os lábios maiores do pudendo. Medialmente aos lábios maiores do pudendo, temos dois lábios aqui, ó, que são lábios menores do pudendo, certo? Que delimitam aqui o vestíbulo da vagina e a gente consegue ver aqui também o ósteo externo da uretra, certo? Esses são alguns dos órgãos genitais externos do sistema genital feminino. Esses a gente consegue ver olhando assim, por fora, numa posição ginecológica, por exemplo, a gente consegue ver esses órgãos genitais externos. Existem outros órgãos genitais que também são considerados órgãos genitais externos, só que para nós vermos, nós teremos que dissecar, olhar um pouco por baixo da pele, que vai ser o caso do nosso próximo órgão, tá? Que é o bulbo do vestíbulo, tá? Vou escrever o nome dele aqui para vocês, ó. Bulbo do vestíbulo. O bulbo do vestíbulo é um órgão feito, né? Sua composição é um tecido erétil, tá? Esse aqui, ó. Então, imagina aqui, ó. Nessa figura aqui, olha, nós estamos vendo aquela mesma imagem anterior, certo? Ó, então, imagina essa imagem aqui. Se eu dissecar, se eu tirar essa pele e aprofundar um pouco, eu vou chegar aqui nesta visão, certo? Então, olha aqui, olha. Aqui estão cortados, aqui, ó, os lábios menores, certo? Ó, consigo ver aqui, ó, a vagina, o ósteo externo da uretra, percebe? E aqui, logo ao redor, olha, aqui desse lado,
Tá vendo aqui, ó, meio roxinho, desse outro lado aqui ele está dissecado, olha. Olha aqui, ó, nessa imagem aqui, desse outro lado. Eu também consigo ver ele aqui, olha. Percebe que são, aqui desse outro lado, dissecou um pouquinho mais. Ele está presente dos dois lados, tá? Esse órgão que está aqui, ó, um pouco mais, uma cor um pouco mais acinzentada, um pouco mais roxinha, esse é o bulbo do vestíbulo. Ele é um órgão que é um tecido erétil, tá? Ele fica bem ao redor aí do ósseo da vagina, né? Bem aqui da entrada da vagina, tá? E a função dele é, quando a mulher está bastante excitada, né? Na hora de manter a relação sexual, ele se enche de sangue, por isso que ele é um tecido erétil. Quando ele se enche de sangue, ele comprime toda essa entrada aqui. E isso vai melhorar o contato entre o pênis e a vagina, tá? Então isso vai tornar todo esse momento muito mais prazeroso para ambos, tanto para homens quanto para mulheres, tá? Mas para que ele se encha de sangue, para que ele fique entumecido de sangue, é preciso que a mulher esteja bastante excitada, tá? Então esse é o bulbo do vestíbulo, tá? Esse órgão aí, que é um órgão considerado externo, porém, para poder visualizá-lo, a gente tem que dissecar um pouco mais, chegar a uma camada um pouco mais profunda, certo? Ele é bilateral, tem dos dois lados aqui, tá? E nessas imagens, a gente está olhando ele, em uma imagem ele está presente só de um lado, na outra imagem ele está mostrando o do outro lado, certo? Mas tem dos dois lados. Tudo bem? O próximo órgão externo que nós iremos estudar são as glândulas vestibulares maiores. São essas que estão vizinhas aqui ao bulbo do vestíbulo, tá? Tá vendo? Olha aqui embaixo. Essa aqui é a glândula vestibular maior. É uma glândula do tipo exócrina. Então, ela tem um ducto. Tá vendo essa pontinha aqui, ó? Ela é um ducto, tá? Também presente, olha nessa outra imagem aqui, ó, dos dois lados, certo? Vamos fazer um zoom aqui, olha, a gente consegue vê-la aqui, ó. Então, eu tenho aqui bulbo do vestíbulo, certo? Que é esse aqui. E aqui a gente tem a glândula vestibular maior, certo? Ela fica profunda aí, né? Aos lábios maiores. A abertura dela é bem próxima aqui, olha, do vestíbulo da vagina. E a função dessa glândula é lubrificar a parte inferior da vagina, tá? Ela produz o seu conteúdo durante praticamente todo o dia. Porém, quando a mulher está excitada, vai manter uma relação sexual, ela aumenta muito mais essa secreção, ela dispõe muito mais essa secreção para poder manter esse introito vaginal lubrificado para facilitar o momento da introdução do pênis, certo? O momento do coito. Então, essa é a glândula vestibular maior. Se eu tenho uma estrutura chamada de glândula vestibular maior, tá? É porque eu tenho outras glândulas chamadas de glândulas vestibulares menores. O número dela é bastante variado, elas também se abrem aqui no vestíbulo, tá, da vagina, e elas também se abrem aqui nessa região, e elas também terão a função de lubrificar, certo? Toda essa região aí do introito da vagina. Olha o nome da glândula. Glândula vestibular. Vestibular. Nós temos as glândulas vestibulares maiores e temos as menores. Olha essa palavra, vestibular. Quando você entrou na faculdade, ou quando você entrar na faculdade, a prova que você presta para entrar na faculdade é o quê? O vestibular, certo? Porque você está entrando na faculdade. Então, na anatomia, essa palavra, vestíbulo, ela também vai estar relacionada a alguma estrutura que esteja na entrada de determinado órgão, tá? No caso aqui, vão ser glândulas vestibulares maiores e menores. Nós vamos ver no sistema respiratório, a gente também tem lá vestíbulo, a gente também tem prega vestibular lá no sistema respiratório, que também vai estar relacionado a uma estrutura mais próxima à entrada, certo? Então, toda vez que você vê essa palavra vestíbulo, vestibular, você pode pensar que é alguma coisa que está mais próximo à entrada de determinado órgão. Tudo bem? Para nós encerrarmos os órgãos genitais externos, nós vamos falar um pouquinho do clitóris. O clitóris é um órgão também de tecido erétil. Ele é basicamente um mini pênis, certo? Ele tem corpo, ele vai ter glande, ele tem prepúcio, ele tem freno do prepúcio, tá? Ele é um mini
pênis, certo? Qual que é a função do clitóris? A função do clitóris, ela é exclusivamente prazer, tá? Então aqui, ó, olha, quando a gente olha nessa imagem aqui, olha, da direita, desculpem, nós veremos aqui, olha, nessa porção mais superior aqui, olha, entre os lábios maiores aqui do pudendo, nós vamos ter aqui, ó, a presença do clitóris. A gente consegue ver até aqui, ó, a glande dele, tá? Olha, os lábios menores, né? É como se fossem preguinhas saindo lá, certo? Então, esse é o clitóris. Quando a gente olha nessa vista aqui da vulva, tá? Esse é o clitóris, ele tá bem ali na parte mais superior, tá? Então, tá aqui, ó, clitóris. Quando a gente olha aqui nessa imagem, que é um corte sagital mediano, a gente tá olhando essa imagem aqui, ó, só que cortada, certo? Então, a gente vai estar aqui, olha, vagina, ó, essa correlação aqui, ó, vagina, esse elemento aqui, ó, que é o ósteo externo da uretra, ó, ele aqui, ó, a uretra aqui, certo? Ó, a vagina vai estar aqui, certo? E o clitóris vai estar aqui, ó. Ó ele aqui. Esse órgão pequenininho aqui, ó. A gente olha ele pequeno aqui, certo? Ele tem outras partes, né, que são mais laterais, mas aqui nessa imagem nós veremos ele nessa porção. Tudo bem? Então, só para nós recordarmos e fecharmos aqui os órgãos genitais externos. Nós veremos lá que nós temos monte do púbis, lembram lá? O monte do púbis, lábio maior do pudendo, lábios menores do pudendo. Nós teremos aqui o clitóris, que a gente consegue ver aqui também. E por baixo, né, desse tecido aqui, ó, mais ou menos nessa região, nós teremos lá o bulbo do vestíbulo. E aqui, próximo à entrada da vagina, nós teremos lá as glândulas vestibulares, maiores e menores, certo? Com isso, nós encerramos aí os órgãos genitais externos. E agora nós começaremos a nossa viagem pelos órgãos genitais internos. Mas isso vai ser no próximo vídeo. Espero você. Até daqui a pouco. Tchau!